Fala, meninos e meninas do canal da Química, tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai resolver mais um exercício de física. A gente já tem uma playlist no nosso canal em que a gente tem alguns exercícios resolvidos, além de algumas aulas de teoria. E hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton para um sistema de partículas, beleza, gente? Isso daí está lá no capítulo 9 do livro do Halliday. Se quiser acompanhar pelo livro, é o exercício 12 do capítulo 9 da 10ª edição. Beleza, gente? Então presta atenção no vídeo aí e vambora! Bom, gente, eu vou responder para vocês aqui o exercício de número 12, tá? Isso aqui da edição 10. E nesse exercício ele diz o seguinte, ó, dois patinadores, um de 65 quilos e o outro de 40 quilos, estão em uma pista de gelo e seguram as extremidades de uma vara de 10 metros. Então, eu com essa super habilidade de desenho, fiz aqui uma super ilustração para vocês. Então, vamos imaginar que aqui, ó, eu tenho um patinador aqui de 65 quilos, tá? E aqui eu tenho um patinador de 40 quilos. Pense que aqui, se ele tá falando em pista de gelo, a gente vai desprezar o atrito, tá? E eles seguram as extremidades de uma vara de 10 metros. Então, eu coloquei aqui, ó, isso daqui, então, tem 10 metros. Essa é a vara aqui. E ele fala que a massa dessa vara aqui é desprezível. Então, um tá segurando numa ponta, outro tá segurando na outra. Os patinadores se puxam ao longo da vara até se encontrar. Então, imagina, um puxa de um lado e o outro puxa do outro. Qual é a distância percorrida pelo patinador de 40 quilos? Então, aqui tem 10 metros, certo? Que ele fala aqui no problema. Eu vou chamar isso aqui de origem e aqui, se aqui a origem é 0, aqui seria 10, tá? Porque é a distância aqui dessa vara. Muito bem, gente, o que acontece? Aqui, se a gente for pensar em força resultante, aqui não tem força resultante externa, certo? Aqui ela é 0. Por que a força resultante é 0? Porque aqui, o que a gente tem de força atuando? A gente tem a força-peso, força normal, que se cancelam. Força-peso, força normal, que se cancelam. Então, a gente não tem força externa, certo? Se a gente só tem forças internas aqui do sistema, né? As forças internas não variam, ó, pensem nisso, ó, as forças externas não variam a velocidade do centro de massa, tá? Então, quando eu só tenho força interna do sistema, ela não vai variar a velocidade do centro de massa, tá? Então, aqui, na verdade, ele fala qual é a distância percorrida pelo patinador aqui de 40 quilos. Eu vou chamar aqui esse patinador aqui de patinador 1, tá? Vou até colocar aqui com outro aqui. Ele vai ser meu patinador 1. E esse aqui o patinador 2. Que força que eu tenho? Quando eles se puxam, eu só tenho aqui a força do patinador 2 puxando 1 e aqui a outra força do 2 puxando 1 e do 1 puxando 2, e assim sucessivamente. Então, se não existe força externa e só interna e não varia a velocidade do centro de massa, quando eles se puxarem, eles vão se encontrar onde? No centro de massa. Por quê? Porque a velocidade do centro de massa não vai ser alterada, ela vai permanecer no mesmo lugar. Então, o centro de massa vai permanecer no mesmo lugar. Então, se ele pergunta aqui, ó, qual é a distância percorrida pelo patinador 1, então ele vai chegar até onde? Vai chegar até o centro de massa. Então, vamos descobrir aqui qual é o percurso aqui até o centro de massa. Para a gente saber qual é o percurso até o centro de massa, eu vou achar o centro de massa. Se eu estou falando aqui só... vou pensar que aqui é só o eixo X, então eu vou achar, ó, o X centro de massa para poder achar onde é o centro de massa desse sistema. Ele é igual a M1x1 mais M2x2, isso dividido pela massa total, certo? O X do centro de massa, ou seja, a localização aqui do centro de massa, então M1 eu vou considerar que é o patinador 1, ou seja, tem 40 quilos,
eu vou considerar aqui que ele vai estar o quê? No que a gente chama de origem. Então, aqui x1 vai ser igual a 0. Mais M2, que tem 65 quilos, vezes x2. Se a distância da vara é de 10 metros, então vou considerar aqui que o patinador 2, de acordo com a origem, ele está numa distância de 10 metros. E numa localização aqui, né, em x, ele estará em 10 metros. Sobre a massa total, se eu somar 60, aqui 40 mais 65, vai dar um total de 105, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, veja só, vou continuar aqui, ó, do lado. X centro de massa vai ser igual 40 vezes 0 aqui, 0, mais 65 vezes 10, 650, dividido por 105. Se eu fizer aqui 650 dividido por 105, vai dar 6,2 metros. Esse aqui é o centro de massa. Vou trocar aqui até a cor aqui para vocês perceberem. Esse é o centro de massa, ó, 6,2. Se eu observar aqui no desenho, veja aqui no desenho, o centro de massa está aqui. Ele está perguntando aqui no problema a distância percorrida do patinador que tem 40 quilos. Quem que eu considerei que tem 40 quilos? O patinador 1, certo? Ou seja, o que partiu da origem. Então, se ele partiu da origem, ele vai até onde? Até o centro de massa. Então, se ele parte do 0 e chega até 6,2, então, na verdade, a distância percorrida aqui vai ser de 6,2 metros. Se você considerou o que tem 40 quilos aqui para a posição 10, só verifique que você vai achar o centro de massa, certo? Mas você vai ter que ver qual é a distância percorrida aqui por quem está aqui na posição 10, tá? Se diferenciar aqui, vejo que o resultado final tem que ser esse aqui, ó, de 6,2, ou seja, de onde ele está até o centro de massa. Essa é que é a distância percorrida.